Olá, nesse vídeo veremos como abrir uma ordem de serviço. Para isso a gente vem em atualizações, lançamento, abertura de iOS. Será aberta uma tela com todas as ordens de serviço já inclusas no sistema. Se eu vier aqui em outras ações legenda, eu posso ver que a legenda branca significa que a iOS foi aberta, amarela ela está com pendência de algo ou alguém. Esse calendário aqui, né, que é esse daqui, tá com data de planejamento, né, para ser feita. Essa engrenagem significa que ela está em andamento, ela não foi finalizada ainda, né, o serviço está sendo feito. Esse azul aqui significa que ela foi finalizada, ou seja, o serviço foi feito. E essa pranchetinha aqui com xizinho indica que ela foi encerrada, porém sem solução. Isso aqui geralmente pode ser usado quando uma OS é aberta, é feito um orçamento e o orçamento ele é recusado, né? Ele não é aprovado pela diretoria. Para essa OS não ficar aberta, a gente pode encerrar ela sem solução. Vou fechar aqui. Tá? Então aqui tem todas as OS abertas. Para a gente incluir uma nova OS, a gente vai incluir OS. No campo aqui eu preciso informar qual é o tipo da manutenção, se ela é corretiva, preventiva, preditiva ou é uma melhoria, né? O solicitante deve saber o que ele está pedindo. Então aqui eu vou colocar que é uma corretiva, né? Que quebrou alguma coisa, por exemplo. No campo da máquina eu preciso informar o código da máquina. Se eu não souber, posso clicar aqui nessa lupa. Aqui serão apresentadas todas as máquinas cadastradas, tá bom? Então aqui, se a gente correr aqui, a gente pode pesquisar aqui também pelo nome, não tem problema. Nesse exemplo, eu vou colocar aqui como predial. O que é predial? Predial significa como se fosse um outros, né? Por exemplo, quebrou uma lâmpada, queimou uma lâmpada. Quando queima uma lâmpada, eu não tenho uma máquina lâmpada, eu posso colocá-la em predial. Quebrou o liquidificador da cozinha e precisa ser arrumado. Não existe uma máquina liquidificador, então a gente consegue pôr em predial, tá bom? Se houver o cadastro da máquina, use o cadastro da máquina. Então, ao preencher o cadastro da máquina aqui, né, ele vai puxar para mim a descrição da máquina, o local da manutenção. No caso da máquina, vai colocar o local que ela está alocado, né, no setor, e a descrição aqui da máquina. O que eu vou informar agora? Eu vou informar o serviço, né? Qual que é a minha requisição. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou escrever uma requisição simples, tá bom? Aqui o solicitante, né? Eu tenho que informar o solicitante que está pedindo, né, esse serviço. Se eu não souber o código, eu posso vir aqui e escolher, né? Eu vou colocar aqui um aleatório. Então ele traz para mim o nome do solicitante, a abertura vai trazer para mim automático. Então o que eu preenchi aqui? O tipo da manutenção, se é corretiva, melhoria, preditiva ou preventiva, o código da máquina, a requisição, né, o serviço que eu preciso que seja feito, e o solicitante, quem está pedindo, né? Eu estou me identificando aqui. Feito isso, eu clico em confirmar. Ao fazer isso, a minha OS está aberta, né? Eu posso visualizar ela também. Quando eu visualizo ela, eu vejo mais campos. Eu consigo ver todo o corpo da minha ordem de serviço. Eu consigo ver todas as informações que eu preenchi, o status atual dela, né? Como eu acabei de abrir, ela se encontra em aberto ainda, tá bom? Aqui para baixo, eu consigo ver os dados do apontamento. Ou seja, quando ela é finalizada, eu também consigo ver quem que apontou, as horas gastas, a descrição da solução do serviço, tá bom? Consigo ver acompanhamentos aqui da ordem de serviço também, e se ela foi planejada, para qual data foi planejada. Então, quando eu visualizo a OS, eu consigo enxergar ela toda. Clique em fechar aqui. Então, vamos incluir mais uma OS. Por exemplo, eu vou incluir OS, ok. Vou escolher se é preditiva, corretiva ou melhoria. Vou colocar corretiva novamente. Vou procurar uma máquina aqui, mas dessa vez eu não vou escolher a predial. Vou escolher uma outra aqui. Vou pegar essa daqui. Então é uma rotuladeira e ela está no setor de pastoso. Vou dar um OK.
Ele trouxe aqui para mim, né, o local da máquina, tudo certinho. Eu vou colocar aqui o problema, né, como é corretivo, tem que ser um problema. Algo simples, né? Vou colocar o solicitante, né? Estou me identificando aqui nesse momento e vou confirmar. E aqui a OS está aberta. Sempre quando eu abro uma ordem de serviço, o pessoal da manutenção é notificado automaticamente pelo WhatsApp. Chega uma mensagem no grupo de WhatsApp da manutenção. Deixa eu mostrar para vocês como que fica. Então aqui, ó, aqui eu tenho o WhatsApp web, né? Perceba que a gente abriu 2 ordens de serviço e as 2 ordens de serviço já chegou aqui no WhatsApp, ó, no grupo da manutenção Portão de Cambuí, né? Todos os envolvidos estarão dentro desse grupo, tá bom? Então sempre quando é aberta uma ordem de serviço, ela vem para cá, né? Então o time da manutenção é notificado instantaneamente. Então aqui a gente tem o tipo da manutenção, se é a corretiva, conforme foi incluso lá na ordem de serviço, o solicitante, a data que ela foi inclusa no sistema, a máquina, né? O local da máquina e a requisição, né? O que é para ser feito. E aqui só uma notificação, né? Falando que essa mensagem ela é automática. Então perceba que quando foi incluso uma ordem de serviço lá no sistema, o sistema mesmo já enviou uma mensagem via WhatsApp, né? Para que o time da manutenção possa agir. Então eu vou voltar aqui para o sistema. Né, que a gente tem as nossas ordens de serviço. Se eu visualizar aqui essa ordem de serviço predial, vou visualizar ela aqui, perceba que eu esqueci, né, de falar, por exemplo, qual lâmpada que queimou. Então, vou fechar aqui. Vamos supor que eu abri, né, uma ordem de serviço e, porventura, eu esqueci ou eu errei alguma coisa, eu não consigo apagar essa ordem de serviço depois de inclusa, tá bom? Depois de registrada, ela ficará registrada. Mas nessa ordem de serviço aqui, por exemplo, eu esqueci de especificar melhor. Eu poderia ter especificado melhor, eu esqueci de colocar e depois eu lembrei. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e adicionar um acompanhamento. Então, vamos ver isso. Eu vou visualizar ela de novo, perceba aqui que está bem simples. Eu vou fechar. Eu vou adicionar um acompanhamento nela. Poxa, eu lembrei de detalhar melhor. Então, eu vou adicionar um acompanhamento. Eu vou escrever o texto, né, que vai ser anexado nessa ordem de serviço. Então, só dei uma especificada, eu posso escrever qualquer coisa que seja relevante, tá bom? Não tem limite de caracteres, escrevo o que for necessário e vou dar um OK. Ele vai falar para mim que o acompanhamento foi incluso com sucesso, vou fechar. Se eu visualizar de novo, perceba que existe agora um acompanhamento anexado nessa requisição. Então aqui eu tenho dados, né, que foi feito um acompanhamento, foi adicionado um acompanhamento nessa data e nessa hora, e o texto que foi anexado a ele. Então esse texto que eu escrevi nesse acompanhamento, ele foi adicionado na própria requisição, né? Se eu descer aqui um pouquinho para baixo, eu também vou ver que nos logs aqui aconteceu uma mudança no acompanhamento da OS, né? Aí foi o mesmo texto, mas ele salva aqui, tá bom? Então, quando eu abri uma OS, esqueci de informar alguma coisa, eu precisei detalhar uma coisa melhor, mas eu já abri ela. Eu não vou poder alterar e nem excluir. O que eu posso fazer é adicionar um acompanhamento, como a gente acabou de fazer aqui. Ah, eu preciso adicionar um novo acompanhamento. Eu posso pôr? Posso, não tem limite. Então eu vou colocar mais um aqui. Vou pôr de novo, né? Ok. Fechar. Vou visualizar de novo. E aqui ele vai colocar para mim um outro acompanhamento, né? Ele vai adicionar para mim, então foram 2 acompanhamentos. Se eu precisar colocar mais, eu posso pôr. O ideal é que a requisição ela seja aberta de forma objetiva, ou seja, já coloque tudo na abertura da requisição. Porém, caso seja necessário, eu posso colocando
acompanhamentos, tá bom? Eu vou fechar aqui. Então a gente incluiu uma nova OS, a gente visualizou uma nova OS e a gente adicionou acompanhamentos na nossa OS. E aqui a gente viu as legendas, né, da nossa OS. Conforme ela vai mudando, conforme o time técnico da manutenção vai mexendo na OS, eu consigo acompanhá-la aqui. Então, se ela tiver como finalizada, eu vou conseguir visualizar tudo aqui. Eu vou visualizar essa daqui. Então, aqui a gente consegue ver todas as operações que foram feitas nessa OS, né? Essa OS agora ela se encontra como concluída, eu consigo ver o técnico que fez, qual é a descrição do serviço que ele fez, os acompanhamentos, eu consigo ver ela como um todo. Vou fechar aqui. Então a gente conseguiu fazer aqui, né, a abertura de ordem de serviço, viu o acompanhamento, como adicionar um acompanhamento, visualizou uma OS, viu as legendas, né, o que cada uma significa,